Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E nesse vídeo vamos meditar aqui em Tiago, capítulo 1, do versículo 12 até o 17. De uma forma simples, vamos meditar em cada versículo e eu creio que o Espírito Santo vai abençoar o seu entendimento. Então, se você gosta de vídeo como esse, deixa aqui o seu like, é importante. E se você ainda não é inscrito, meu irmão, minha irmã, você é muito bem-vindo. Meu nome é Wilder Salles. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Clica aqui, ó, se inscreve, ativa o sininho. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar para você. Então, se você não quer ficar de fora, então se inscreva, ative o sininho para que você receba todos os vídeos aqui do canal. Vamos então meditar na palavra de Deus. Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 12. Eu vou meditando com você e a gente vai aqui trazendo a explicação dos versículos. Diz assim um texto, vamos ler. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Tiago aqui ele começa falando sobre provação, sobre esse momento que é muito difícil na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa que está ali realmente servindo ao Senhor. E eu já coloquei embaixo ali a minha observação. Todo ser humano passa por provas ou tentações, mas somente o que suporta alcança a bênção do Senhor. Ou seja, toda pessoa passa por provas. Todo ser humano, toda pessoa que está ali realmente servindo ao Senhor, passa por provas, passa por lutas, por tentações, por provações, principalmente aqueles que estão realmente servindo ao Senhor, pois o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. E então nós precisamos entender que devemos suportar as provações, devemos suportar as tentações. É isso que ele está aqui nos instruindo nesse texto. Ele diz, ó, aquele que suporta com perseverança. Ou seja, temos que ser firmes na sua palavra. Temos que perseverar. Temos que resistir. Porque há uma promessa. Ele diz aqui o texto. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui ele está falando do reino dos céus, da salvação, mas também nessa terra nós somos honrados pelo Senhor, pois o Senhor é bom e Ele estende sempre a sua mão em nosso favor. Então, Tiago aqui, ele fala sobre isso. E aí continua no versículo 13. Vamos continuar a leitura. Diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, que isso fique bem claro, que quando somos tentados, não é Deus que está nos tentando. Tem pessoas que têm esse entendimento. E aqui, ó, esse texto já traz aqui essa reflexão. Não é Deus que está tentando. Deus, ele não pode ser tentado, diz o texto, porque ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Não é Deus que tenta. Eu coloquei assim, ó, Deus é bom e jamais faz o mal para alguém. Deus jamais faz o mal para alguém, meu irmão. O salmista aqui, no Salmos 25:8, ele diz, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Então Deus ele não vai tentar ninguém. Deus não faz isso. Quando somos tentados, não é Deus que está nos tentando. Tem pessoas que têm esse entendimento. Então é importante ler esse texto e reconhecer que realmente Deus não faz isso. A palavra do Senhor é mentirosa. Deus não pode ser tentado pelo mal e muito menos ele vai tentar alguém com o mal. Amém? Continuando, aí no versículo 14, ele explica sobre isso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a tentação ela é realmente um fruto da nossa carne, da nossa natureza humana. A nossa cobiça, como diz aqui o texto, que tenta nos atrair para nos afastar da presença de Deus. Eu coloquei na observação assim, ó, o inimigo se aproveita das nossas fraquezas para nos tentar. E não é verdade? O inimigo, ele se aproveita das nossas fraquezas. Ele sempre vai tentar você naquela área que você está propício a cair. Então é importante você vigiar, estar firme para que você não caia em tentação. Lembrando que tentação, meu irmão, não é pecado. Todo ser humano é tentado. Eu sou tentado, você é tentado.
tentação não é pecado. Pecado é você consumar a tentação, é você cometer a prática realmente do pecado, daquilo que desagrada a Deus, da injustiça. Então, todo ser humano é tentado pela sua própria cobiça, como diz o texto aqui, quando o atrai, né, seduz para que a pessoa caia em tentação. Então, observe bem o que ele está declarando aqui. E eu coloquei, né, o inimigo se aproveita das nossas fraquezas para nos tentar. Ok? Vamos então continuar nossa leitura. Versículo 15. Diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, olha aí, ó, por isso que eu falo que a tentação não é pecado. Depois de haver concebido, quando a pessoa ela é tentada, ela tem a cobiça, então ela concebe, ela pratica o pecado, seja na mente, seja numa atitude, num ato, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deu para você entender? Então o pecado só traz destruição para o ser humano, como eu coloquei já na observação. Tem até um texto que fala que o salário do pecado é a morte. Então, a cobiça vem, a pessoa ela cede, ela dá lugar àquela cobiça, ela concebe o pecado, ela dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, como diz o texto aqui de Tiago 1,15, gera a morte, porque realmente o salário do pecado é a morte. Então, é importante a gente compreender isso. Se uma pessoa está sendo tentada, ela deve então orar, repreender, fugir das ciladas do inimigo. Quando a tentação aparecer na sua vida, meu irmão, seja no pensamento, seja numa sugestão, numa proposta, fuja. Fuja do pecado. Fuja da proposta do inimigo. Porque se você concebe o pecado, então você está gerando morte na sua vida. Morte primeiramente espiritual. A pessoa morre, ela fica ali realmente fraca espiritualmente, uma presa fácil nas mãos do inimigo. Então, observe bem o texto e devemos então vigiar. Amém? Vamos continuar, versículo 16. Diz assim: não se engane, meus amados irmãos. Aí ele fala, né? Ele traz aqui essa mensagem. Não se engane. Por que ele falou aqui não se engane? Porque nós conhecemos a palavra. E uma pessoa que conhece a palavra, quando ela peca, ela comete o pecado, ela pratica realmente aquilo que é pecado, ela está se enganando. Ela está se auto-prejudicando. Foi o que eu coloquei na observação. Quando conhecemos a palavra e caímos em tentação, estamos enganando a nós mesmos. Por isso ele falou, não se engane. Uma pessoa que conhece a palavra, que provou da palavra de Deus, do reino dos céus, e ela vai lá e comete um pecado, seja qualquer que seja o pecado, ela está se enganando, ela está se auto-prejudicando. Você aí deve conhecer pessoas que um dia foram pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, pessoas que estavam firmes e hoje voltaram para a prática do pecado. Elas estão se enganando. Estão mortas espiritualmente falando. Então, não se engane, meus amados irmãos. Foi isso que o Tiago declarou. Por quê? Porque a gente se engana quando a gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente conhece a palavra e a gente pratica, então a gente está se enganando. E isso não é bom, não é isso que Deus quer para as nossas vidas. E aí a gente vai concluir aqui no versículo 17. Diz assim: porque toda boa dádiva e todo dom perfeito, olha que forte esse texto, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? É o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas. Tudo que é bom, meu irmão, tudo que é bênção, vem do Senhor. E aí diz, ó, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabe o que significa esse final aqui? Variação ou sombra de mudança? Que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus, Ele é Senhor. E aí eu coloquei, tudo que vem de Deus é bom para o ser humano. Então Deus não muda. O mesmo Deus que foi com Abraão lá no passado, o mesmo Deus que foi com Moisés, o mesmo Deus que é hoje, meu irmão, com você, Ele não muda. Ele será eternamente Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus. Então tudo que é bom vem dEle. Agora, tudo que não presta vem do inimigo. Você pode ter certeza absoluta. Deus é bom. A palavra declara que Deus é amor, inclusive. Que Deus ele é bom, meu irmão. Ele é fiel, Ele é justo. A gente leu lá o Salmos 25, 8. Deus é bom, reto. Ele é fiel. Então, tudo que é bom vem de Deus. Por isso que o Tiago aqui ele foi bem claro que toda boa dádiva, vou colocar para você, para a gente poder finalizar, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. A tentação, as provações,
são coisas dessa terra. A tentação vem da sua própria cobiça, da sua carne, da sua natureza. E a aprovação são situações que o inimigo cria para te afastar da presença de Deus, para tentar te parar, te destruir. Mas se você for aprovado, você recebe a glória, a bênção do Senhor. A tentação você repreende, você foge dela, você foge do pecado. E o Senhor, Ele vai te honrar. Amém? E aí, se uma pessoa, então, ela cede à tentação, como a gente leu, né? Diz que a pessoa que concebe a tentação gera o pecado, gera a morte. O que acontece? Nós temos também um Senhor, que é o nosso advogado fiel, que é Jesus Cristo. E eu quero colocar para você aqui, João, ele declarou sobre isso em João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Ele fala sobre isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok? Então, se acontecer de você cair, pecar, o Senhor, Ele te perdoa se você confessar os seus pecados. De toda injustiça, purifica você, pois Ele é fiel. Amém? Então, medita mais nesses textos. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração de uma forma clara. Espero aqui ter sido claro, simples, de uma forma que você compreenda melhor a palavra de Deus. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, é muito importante. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, você vai abençoar uma vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.